Então vamos para a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Nós estamos estudando as 7 igrejas da Ásia. Já falamos da primeira, que é a igreja de Éfeso. Já falamos sobre a igreja de Esmirna. E hoje de manhã falamos sobre a igreja de Pérgamo. E estamos falando hoje à noite também. Eu quero encorajar você que não assistiu o culto hoje de manhã a passar lá na página do nosso do YouTube da igreja Nazareno Memorial, assistir a mensagem que foi pregada nesse domingo de manhã, que eu tenho certeza que o teu coração será impactado, pois não está sendo impactado apenas aquele que está pregando. Ao estudar a igreja de Pérgamo, ou não só a igreja de Pérgamo, e ver as mensagens que Jesus manda para essas igrejas, é de verdade de sacudir o nosso alicerce, de ver como nós estamos como cristão. Queridos, nós sabemos que nós estamos nos princípios das dores, nós estamos vivendo os últimos dias. Em breve, muito em breve, a última trombeta tocará. E com certeza nós estamos aguardando, e eu quero crer que você também esteja aguardando o arrebatamento da igreja, que não está muito longe, hein? Está bem mais próximo do que você imagina. E ao estudar a palavra do Senhor, e a estudar a igreja de Pérgamo, nós vimos ali como Satanás trabalha, a sua maneira astúcia de ser, para infiltrar dentro de uma igreja, derrubar essa igreja. O diabo, ele só muda de nome, mas ele é diabo, gente, ele é Satanás. Ele pode vir num nome bonito, mas ele nunca deixará de ser Satanás. E eu vou dizer uma coisa aqui muito simples e interessante, e não adianta orar para ele se converter. Tem muita gente querendo evangelizar o cão. Não tente evangelizar o cão, porque ele já foi amaldiçoado, ele foi expulso do céu, tá bom? Não adianta, não tente evangelizar. E eu vou falar uma outra coisa muito interessante: não queira tê-lo como amigo, porque ele não é amigo. A Bíblia o chama de o inimigo das nossas almas. Tem muitas pessoas querendo ser amigo de Satanás. Ah, pastor, como assim ser amigo de Satanás? Sabe por que você muitas vezes foge dele? Porque você imagina que ele seja aquele do rabo vermelho, do chifre vermelho, da roupa vermelha, do tridente, do chifre. Meu filho, nada a ver. Satanás, ele se transforma, Paulo diz que se necessário for, ele se transforma até mesmo em anjo de luz, para confundir os escolhidos. Então nós precisamos estar atentos. Ele não vai vir de tridente. Se ele vier, você foge. Pastor, como que eu posso ser amigo de Satanás? Sendo amigo do pecado, suportando, aceitando algumas coisas que é o diabo que governa e que cuida. Então você vai ver nessa igreja que Jesus bate pesado contra a igreja de Pérgamo. Abra aí a sua Bíblia, então vamos ler capítulo 2, a partir do versículo 12. O texto diz assim: escreve ao mensageiro da igreja em Pérgamo, isso diz o que tem a espada aguda de 2 gumes, guarde isso, a espada de 2 gumes. Eu conheço tuas obras e onde moras, ou seja, eu conheço tuas obras e sei onde tu habitas, sei onde tu vives, sei onde tu moras. Eu gosto da palavra do Senhor, porque o Cristo, dono da igreja, ele não só conhece a minha fragilidade, as minhas provas, as minhas lutas, mas ele também conhece e sabe cada uma das nossas necessidades. Mas ele também só não sabe as minhas necessidades, ele também sabe onde eu moro, onde eu convivo. E isso é muito importante quando você começa a ler a igreja de Pérgamo, e você vai entender o contexto. Eu não vou falar muito do contexto hoje à noite, porque eu já falei hoje de manhã. Algumas coisas eu irei pincelar, mas para que você possa entender por que Jesus disse: eu sei onde tu habitas, eu sei onde tu moras, eu sei quem tu és.
eu sei onde tu vives. E o Senhor chega com a palavra dura, dizendo para a igreja, né? O texto segue, versículo 13, mas tente firmar, eu conheço tuas obras e onde mora. Ele diz, onde está o trono de Satanás? Olha que coisa doida. Jesus olha para a igreja de Pérgamos e diz assim, eu sei onde tu vives em uma cidade onde está o trono de Satanás, mas tens te firmado em meu nome, e não renunciaste à minha fé nos dias que apareceu minha testemunha, meu fiel, que foi morto quando estava convosco, onde mora Satanás. Jesus está falando rapidamente para você guardar, de Antipas. Antipas foi um homem que era pastor dessa igreja, e ele foi colocado dentro de um bezerro de bronze, foi colocado fogo nesse bezerro, até que ele pudesse ficar vermelho, e Antipas foi morto, queimado e sufocado. Por isso que a Bíblia o chama de minha fiel testemunha. Esse é Antipas. O texto ainda segue, versículo 14, mas tenho algumas coisas contra ti, que tens o que retém a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a pôr tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos, e para cometer fornicação. Assim tu tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas. Do mesmo modo arrepende-te, porque senão virei em breve contra ti, e pelejarei contra eles com a espada de minha boca. O que tem ouvidos, entenda o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, e lhe entregarei uma pedrinha branca, com um nome novo escrito, que ninguém conhece, senão somente o que recebe. Muito bem, a igreja de Pérgamo, chamada ao arrependimento, uma igreja que foi chamada ao arrependimento por tolerar, guarde bem essa palavra, tolerar o erro, tolerar, querido, isso é muito sério, essa questão de tolerar. A igreja de Pérgamo nos ensina que não devemos viver passivamente quando o erro está contaminando uns poucos, mas que se não for extirpado, pode contaminar muitos outros. Quando você olha a mensagem da igreja de Cristo para a igreja de Pérgamo, você vai entender como é perigoso ser tolerante com o pecado. Pecado não deve ser tolerado. Pecado tem que ser tratado, confrontado. Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 9: um pouco de fermento leveda toda a massa. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo chama a atenção da igreja que estava tolerando o pecado de incesto. Vocês lembram disso? Não? Hoje nós estamos vivendo um tempo perigosíssimo, um tempo que se fala muito do amor, de amor, mas é um amor que não tem limites, um amor que não tem disciplina. Parece-me que quando nós disciplinamos alguém, parece que não temos amor. Um amor liberal, onde tudo é possível. Você deve ter visto nos comentários, e aqui eu falo com meu coração dolorido, aquele jovem, J.A., aquele cantor, que deixou a música gospel. Ele vai viver agora da sua maneira, e vocês sabem que foi dito que o porquê que ele está saindo. Um amor que não chama
para um conserto, para um confronto, para uma renúncia. Eu estava me pensando hoje à noite, antes de vir para cá, a gente quer viver um amor assim. Eu fiquei pensando, falei, Senhor, como que eu poderia entender isso um pouquinho? E Jesus foi falando ao meu coração. Uma das coisas que Ele me disse é o seguinte: imagine você, com todo respeito, só para você entender, imagine você casado com uma mulher, e essa mulher, ela tinha na sua vida, antes ao casamento, ela era uma profissional de sexo, do sexo, como queiram, ou uma prostituta, como queiram usar o nome, só para você entender. E essa moça, você vai lá e tira ela, porque você se apaixona por ela, você a ama, e você então casa-se com ela. Aí eu comecei a me fazer uma pergunta: você amando essa pessoa, essa moça, você iria permitir que ela voltasse à vida promíscua dela, a se deitar com qualquer um? O teu amor permitiria isso? Será que você conseguiria? Então, às vezes, é o que nós queremos fazer com o amor de Deus. O amor de Deus pela minha vida, Ele é poderoso ao ponto de ir se entregar por mim na cruz do Calvário, para me tirar das trevas, me tirar do reino do pecado, e me transporta, como diz Paulo em Colossenses 1,15, me transporta para o reino do Filho do seu amor. Mas o amor de Deus, ele me tira, o amor de Deus não me permite viver a vida que eu vivia, porque às vezes nós esquecemos que a Bíblia diz que Deus tem ciúme de mim e de você. Você sabia disso ou não? Mas nós vivemos hoje um amor que, sabe, eu tenho ouvido uns livros, eu digo ouvido porque eu estou lendo um, e estou com um audiolivro, ouvindo alguns outros, e eu comecei a ouvir, nada contra, mas eu não vou citar o tema aqui, mas sobre amor. Mas um amor, eu comecei a conversar com o Juninho, porque o amor gente, é tanto amor, mas não fala que o amor de Deus, ele tem limites, no sentido do que Ele vai permitir para você. Eu até hoje, quando eu estava pregando, eu me lembrei de Jonas. Lembra de Jonas? Deus pega o profeta Jonas, leva ele para a cidade de Nínive, capital da Síria, um lugar terrível, um povo terrível. Pensa num povo ruim, pensa num povo mau. Era o povo de Nínive, ao ponto de Jonas se esconder, de não querer ir. Mas Deus o pega e o faz ir até Nínive e pregar um evangelho do amor. E quando Jonas prega, aquele povo se arrepende. Ao se arrepender, eles mudam de vida. Mas passa-se o tempo, você passa do profeta Jonas e entra no profeta Naum. Quando você entra no profeta Naum, você vê o contrário. Aquela cidade volta novamente ao princípio do pecado. E sabe o que Deus faz? Deus manda o profeta Naum com um decreto, um juízo, e não tem mais oportunidade de arrependimento. Por quê? Porque o amor de Deus é para levar o homem ao arrependimento, e para que ele possa permanecer em novidade de vida. Mas nós estamos esquecendo. Um amor que não pode se confrontar. Se você confronta, você não ama. Onde tudo é permitido, afinal de contas, Deus é amor. Mas quando volto meus olhos para uma carta como esta, encontramos o amor confrontando a tolerância.
A igreja de Pérgamo estava sendo enganada por Satanás, que estava levando alguns membros da igreja a viver de maneira liberal. E os que eram fiéis agiam como se nada tivesse acontecendo. É como se nada tivesse acontecendo. Eu estou vendo o pecado, mas olha, ele não me toca. Se essa pessoa quiser viver dessa maneira, ela que viva dentro da igreja. Isso não dá, gente. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos um corpo. E Paulo diz que quando um membro sente, todos adoecem. Jesus olha aquela situação, chama a atenção da igreja, declarando que os mesmos haviam sido firmes nas lutas, nas provações, mas estavam perdendo o terreno para a tolerância. Eu falei um pouco sobre isso hoje de manhã. Aliás, essa é a estratégia de Satanás. Satanás, ele percebe que não tem mais condição de vencermos na guerra, na luta, na batalha. Ele cria estratégias para seduzir o povo. Eu quero te mostrar algo hoje à noite, você que está na sua casa. Eu quero que você abra, por exemplo, a sua Bíblia no livro de Êxodo, você que está em casa. Êxodo capítulo 8, versículo 25. Você vai encontrar no livro de Êxodo, capítulo 8, algo muito interessante. Quando Deus manda Moisés até Faraó, eu quero mostrar para vocês a estratégia de Satanás. Aqui nós vamos entrando na quarta praga, a praga dos insetos. E Satanás, Faraó faz uma proposta para Moisés, que mostra o que está acontecendo com a igreja de Pérgamo, milhares e milhares de anos lá atrás. O diabo, na pessoa de Faraó, muda só a estratégia, ou melhor, usa a mesma estratégia, ele só muda de nome. Aqui em Apocalipse ele é chamado do trono de Satanás, e aqui em Êxodo ele é a pessoa de Faraó. Olha o que Faraó propõe para Moisés, capítulo 8 de Êxodo, versículo 25. Olha o que diz o texto. Mas o Faraó insistiu: eu vos permitirei sacrificar a vosso Deus no deserto, mas não deveis ir muito longe. Desculpa, eu li o 25, é o 28, 25 primeiro. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. A primeira proposta de Faraó para Moisés foi: eu permito que vocês ofereçam sacrifício. É Êxodo 8, 25. Mas eu gostaria que vocês oferecessem aqui mesmo. Por que vocês não ficam aqui? Porque a ordem, a proposta de Deus é: deixa sair meu povo, que eles irão me oferecer sacrifício no deserto, lá no Monte Sinai, porque foi lá que Deus encontrou com o povo. Porque Deus iria revelar ao povo, se revelar ao povo, mostrar um povo. Ali Deus iria criar leis, o povo ia ter leis que ele não tinha. O que o Faraó faz? O Faraó faz uma proposta: eu deixo vocês irem, mas ofereça aqui mesmo. Por que precisa sair daqui? Você pode servir a Deus aqui mesmo no Egito. Quando você vai no versículo 28, ele muda a proposta. Ele dá um pouquinho mais assim de chance para o povo. Olha o que diz o versículo 28. Mas Faraó insistiu: eu vos permitirei sacrificar a vosso Deus no deserto. Antes ele diz: não precisa ir no deserto, faça aqui mesmo. Agora ele diz: eu permito que vocês vão até o deserto. Mas olha o que ele diz: mas não devem ir muito longe, fica por aqui, fica debaixo dos meus olhos.
É o cão, gente. É o capiloto. Como diz o pastor André, é o cabeça de guidão. Pensa para você ver, ele vai aumentando, ele vai dando para o povo uma oportunidade. E olha o que ele diz, e como termina: e por favor, orai por mim também. Não vá muito longe, e ore por mim também. Eu também sou temente a Deus. Que mentira! São as estratégias de Satanás. Isto, sem eu mencionar para vocês, Josué, quando o povo, os gibeonitas, faz uma aliança com o povo de Israel, causando sérios problemas para gerações futuras. Estratégias de Satanás. Vamos ficar por aqui. O diabo sempre com essas propostas. Você não precisa, você quer ser um cristão? Mas você não precisa deixar tudo isso. Você pode ser um cristão, você pode ir na igreja, mas não deixa de fazer algumas coisas. Não precisa disso. Que evangelho é esse que precisa de deixar tudo? Você não precisa se afastar, você não precisa fugir, você fica aqui. O diabo, quando não pode guerrear sendo inimigo, ele quer ser amigo. Já que eu não posso contra eles, eu me junto a eles. Estratégia do cão. E a igreja de Pérgamos estava aceitando essas coisas. Mas eu quero te lembrar de algumas coisas que eu li. Primeiro, não existe amizade com a mentira. Não existe amizade com aquilo que te afasta de Deus. A igreja de Pérgamo estava sendo chamada por Deus ao arrependimento pela sua tolerância com o erro, com a mentira. Embora apenas alguns membros da igreja tenham se desviado, os outros devem se arrepender porque foram tolerantes com o pecado. Enquanto os crentes de Éfeso odiavam as obras dos nicolaítas, você vai ler lá a igreja, capítulo 2, a igreja de Éfeso. Os crentes de Éfeso odiavam as obras dos nicolaítas e Jesus disse: as quais eu também odeio. Os crentes de Pérgamo estavam tolerando a doutrina e as obras dos nicolaítas. O pecado da igreja de Pérgamo era a tolerância ao erro e ao pecado. Percebam que em Éfeso era encontrado a firmeza na verdade, mas perderam o amor. Na igreja de Pérgamo tinham amor, mas perderam a verdade. Vou repetir. Na igreja de Éfeso era encontrado a firmeza na verdade, mas perderam o amor. Lembra que Jesus diz: lembra-te de onde caíste. Porque eles eram firmes, mas não amavam. E aqui a igreja de Pérgamo tinha um amor, mas perderam a verdade. Sendo assim, é claro, amor e verdade tem que andar juntos. Amor e verdade tem que andar juntos. O que diziam os nicolaítas? Só para você ter noção. Eles ensinavam que o crente não precisava ser diferente. Quanto mais, olha isso, gente, quanto mais ele pecar, maior será a graça de Deus para com eles. Paulo disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: a abundância do pecado é superado pelo poder da graça, no sentido de nova vida e de condição para se viver agradavelmente aos olhos de Deus, e não te oferecendo a oportunidade de pecar. Mas o que eles estavam pegando? Pegavam esse texto como se fosse ideia: onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Quanto mais eu pecar,
mas eu tenho e recebo a graça de Deus. É uma coisa do inferno. Percebe a sutileza? Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2, Paulo diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para eles morremos? Os nicolaítas diziam: quanto mais eles se entregarem aos apetites da carne, maior será a oportunidade do perdão. Quanto mais você pecar, mais perdoado você será. Eles faziam apologia ao pecado. Eles defendiam que os crentes precisavam ser iguais aos pagãos. Eles deviam se conformar com o mundo. Joe Stott, um comentarista, disse que os nicolaítas estavam infiltrando suas doutrinas nocivas na igreja, ousando sugerir que a liberdade por meio da qual Cristo nos tornou livres era uma liberdade para o pecado. A ideia deles era mudar a graça do nosso Deus em licença para a imoralidade e a negação de Jesus Cristo como nosso único soberano e Senhor. Apenas um pouco de imoralidade, isso pode. Apenas um pouco de idolatria, isso pode. Não temos que ser extremistas, para que isso? E eu escrevi: parece os dias de hoje. Somos todos humanos, você sabe. Cristo não espera tanto de nós, você sabe. O Espírito está pronto, mas a carne é o quê? A carne é fraca, você sabe. Deus vai me entender. O amor de Deus me entende, o amor de Deus me compreende. Foi num momento de fraqueza, esse é o meu ponto fraco, e a gente, ao invés de consertar o fraco, porque Paulo diz na fraqueza que eu sou forte, porque a suficiência de Paulo estava em Cristo. Não, mas a gente segue alimentando a nossa fraqueza, como se isto nos levasse a ter a compaixão do amor de Cristo. Certa vez alguém me disse, escute isso, eu ouvi isso: o Cristo que eu sirvo me compreende, não é contra o amor. Eu vou repetir, a pessoa me disse: o Cristo que eu sirvo me compreende, não é contra o amor. Sabe por que ela disse isso? Para justificar uma decisão dela de continuar um relacionamento com um homem casado. Então ela disse para mim assim: o Cristo que eu sirvo me quer ver feliz. E ele estava infeliz naquele relacionamento. Então nós nos juntamos para ser felizes, porque o amor de Cristo, ele me quer ver feliz. O versículo 15 do capítulo 2 diz assim, de Apocalipse, diz assim: assim tem os que sustentam a doutrina dos nicolaítas, o qual eu odeio. Jesus odiava os nicolaítas, isso me chamou a atenção, porque Jesus não muda. O que era odiado em Éfeso continua sendo odiado em Pérgamo. Isso me chamou muita atenção. Eu vou explicar por quê. O que era odiado em Pérgamo, em Éfeso, a igreja de Pérgamo estava tolerando, como se Jesus mudasse, como se porque ali naquela cidade houvera o trono de Satanás, uma questão de um sistema que ali habitava, Jesus iria aceitar a maneira deles de viver. E comecei a pensar, e Deus falou ao meu coração: o que eu odeio, eu odeio. Ninguém tem privilégios com Cristo naquilo que ele odeia. O que ele não aceita para a Flávia, o que é pecado, o que ele vê que é pecado para a Flávia,
não vai mudar de nome para Lu. O que é pecado para Flávia é pecado para Luciana. É pecado. Aquilo que é pecado na vida da Flávia, permita usar o teu nome, tá, Flávia? Aquilo que é pecado na vida da Flávia, que a Lu faz igual o que a Flávia cometeu, não pensa que a Lu terá os privilégios, porque ela vive em uma situação diferenciada, que vai ser tratado diferente. Não, pecado é pecado, não importa a situação que você vive. Eu achei isso muito sério, quando Deus confrontou e colocou isso no meu coração. O que era pecado em Éfeso, era pecado em Pérgamo. O que era pecado em Pérgamo, em Éfeso, é pecado na Memorial. É pecado, pecado é pecado, gente. Pecado é pecado em qualquer circunstância, pecado é pecado em qualquer pessoa. Não é porque você vive uma situação diferente, classe social, seja lá qual for, raça, cor, não importa. Pecado é pecado, na classe de cima e na classe de baixo. Pecado é pecado. Jesus não trata com diferença. Eu só quero lembrar um pouquinho para você entender as obras dos balaonitas, ou seguidores de Balaão. Falei hoje de manhã. O capítulo 2 fala isso. Ele fala sobre os nicolaítas e fala sobre os seguidores de Balaão. Balaão, a história de Balaão se encontra em Números capítulo 22, capítulo 24. Balaão foi contratado por Balaque, que era um rei de um povo ímpio, para amaldiçoar o povo de Israel. Mas todas as vezes que Balaão, que era um profeta, desejava amaldiçoar o povo de Israel, tudo aquilo que saía da boca dele, Deus mudava em bênção. E Balaão compreende e entende, e diz para Balaque: é impossível amaldiçoar aquele a quem Deus decidiu abençoar. Só tem um porém. Balaão diz para Balaque: nós não conseguiremos, vocês não conseguirão vencê-los. Só tem uma maneira: vamos levá-los a pecar. Se nós levá-los a pecar, eles irão pecar, e o pecado vai contra a santidade de Deus, e indo contra a santidade de Deus, isso dá legalidade no reino espiritual. Deus tira a proteção de sobre eles, e aí vocês o dominam e vocês os destroem. Estratégias de Satanás. Já que eu não posso vencê-los pela força, irei vencê-los. Os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com as mulheres moabitas da região. O exército de Israel começa a manter relação sexual com aquelas mulheres moabitas, que o rei de Moabe, Balaque, havia mandado. Ele manda aquelas mulheres bonitas infiltrarem diante do exército de Israel e levá-los ao pecado. Eles cometem fornicação, pecado sexual, imoralidade com essas mulheres, e as mulheres levam o exército, aqueles homens, alguns guerreiros, a adorar o deus Baal, que era o deus deles. Além da imoralidade, e agora também a idolatria. Quando você vai ao versículo 4 do capítulo 25, Deus diz a Moisés: prenda todos os chefes do povo e execute-os diante do Senhor em plena luz do dia, para que a sua ira ardente se afaste de Israel. Quando você vai ao versículo 6, eu estou adiantando, há uma cena que me chama a atenção. Moisés estava ali com o seu povo, tratando do assunto. A comunidade que não estava lá, os guerreiros, aquela comunidade que ficou, crianças, homens, e os homens sérios, choravam diante do Senhor. De repente, um israelita que estava no campo, traz para dentro da sua tenda uma moabita, para ter relação sexual com ela. Não bastava
pecar no campo, agora traz para dentro do exército, do quartel. Há um homem, que eu quero que você preste atenção nisso, porque nós vamos concluir daqui a pouco com ele, chamado Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão. Ele era sacerdote, levita. Quando ele vê aquela cena, ele sai do seu lugar. A Bíblia diz que ele sai do meio do seu povo, meio do povo. Isso é muito interessante, essa frase, ele sai do meio do povo. Se você quer executar a vontade de Deus, você não pode ficar onde todos estão, você precisa ser um diferencial. Ele sai do meio do povo, pega uma lança, e fere o homem e a mulher, e os mata. Porque naquela época, para que o pecado fosse extirpado, aquele que o cometeu, um pecado como esse, de imoralidade, teria que ser morto também. Então esse homem mata, e a Bíblia diz que assim que ele extirpa o pecado, a praga cessa do arraial. Só há uma maneira da bênção de Deus voltar na vida de um homem e de uma mulher de Deus: é extirpando o pecado da sua história. E o que me chama a atenção, queridos, o que me chama a atenção nesse texto, é que quando Deus vê aquilo, versículo 12 do capítulo 25 diz algo muito interessante. Deus chama Finéias, e Deus faz com ele uma aliança especial. A Bíblia diz assim, Deus diz assim: por meio dessa aliança, dou a Finéias e a seus descendentes direito permanente ao serviço sacerdotal, pois em seu zelo por mim, seu Deus, ele fez a expiação pelo povo de Israel. Deus faz uma aliança com esse homem, porque Finéias não permitiu, não tolerou o pecado que estava trazendo morte para aquele exército. Hernandes Dias diz algo muito interessante. Ele diz: o pecado enfraquece a igreja. A igreja só é forte quando é santa. Sempre que a igreja se mistura com o mundo e adora seu estilo de vida, ela perde o seu poder e a sua influência. O grande problema da igreja de Pérgamo é que enquanto uns sustentavam a doutrina de Balaão, os demais membros da igreja se calavam num silêncio que ele chama de um silêncio estranho. Vamos ver no que vai dar. Eu fiquei orando e falei: meu Deus, me ajude para que eu tenha o amor, mas que eu tenha a coragem de exercer a verdade. Porque a verdade liberta. Joe Stott, outro comentarista, diz: em Pérgamo parece que a maioria dos membros da igreja continuavam a andar na verdade. Somente uns poucos que querem plena comunhão ou apenas em casual associação com a igreja tinham deixado o caminho estreito da revelação e se desviado pelos atalhos da especulação e do erro. Eu quero que você preste atenção nisso que ele comenta, que me chamou a atenção. Ele disse assim: mas o Cristo ressurreto, o pastor líder de seu rebanho, olha o que ele diz, gente. Ele foi ofendido por duas coisas. Cristo foi ofendido por duas coisas. Cristo foi ofendido pela desobediência da minoria. Olha isso. Cristo, você que me vê aí, Cristo foi ofendido pela desobediência da minoria.
mas também foi ofendido pela indiferença da maioria. Cristo foi ofendido de duas maneiras: pela desobediência da minoria e pelo silêncio, pela indiferença da maioria. Isso é sério. Talvez eu e você, talvez você não esteja entre a minoria que desobedece, mas talvez eu e você estejamos entre a maioria que silencia, que se faz indiferente com as coisas que estão ocorrendo erroneamente. Olha que dureza. Porque Jesus diz: eu tenho contra vocês que alguns toleram. Uns cometem e outros toleram, uns silenciam. E tanto os que cometem o pecado, quanto os que silenciam, também cometem pecado. As duas situações são pecados diante de Deus. Eu não posso ser indiferente com as coisas erradas que acontecem no rebanho. Eu vou ao culto, assisto o culto, não me relaciono, não me envolvo, não sei de nada, vou embora, só para não me envolver. Hoje tem uma palavra para você. Você faz parte da maioria dos indiferentes, que deveria ser a verdade, que deveria ter a palavra da verdade. Você é omisso, e como omisso você peca. Porque quando você tem a verdade e se omite diante da mentira, você é tão mentiroso quanto aquele que mente. Isso é sério, isso bateu forte na minha alma. Tão mentiroso quanto aquele que mente, vou repetir, é o que tem a verdade e se omite, é mentiroso tal quanto. Eu vou repetir porque o Espírito do Senhor bate forte ao meu coração. Tão mentiroso quanto ao que mente, é aquele que tem a verdade e se omite. Não se esqueça que a única maneira de se curar a mentira é com a verdade. Que Deus nos ajude. Que Deus me ajude. Jesus disse certa vez: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pela ovelha. Mas quem o conhece diz que ele sabe que ele diz também: aquele que tem os meus mandamentos e obedecem a eles, esse é o que me ama. Amor e verdade tem que caminhar junto, tem que andar junto. Porque quando eu e você aceitamos a mentira, quem é o pai da mentira? Satanás. Isso é muito sério, querido. Qual o remédio que Jesus dá para essa igreja? Qual o remédio que ele indica? O remédio está no versículo 15. Ele diz para a igreja: arrependa-te. Arrependa-te. Jesus não permite que a sua igreja aceite o pecado da minoria e nem a indiferença da maioria. Que isso possa, você que está me assistindo, que vai me assistir depois, que isso possa bater forte no teu coração. Jesus não permite, não aceita a desobediência da minoria e nem a indiferença da maioria. Deixe de ser indiferente. Jesus chama as duas classes e diz: arrependa-te. Eu escrevi para mim, como se fosse a minha oração: eu não quero ser contado nem como aqueles que praticam o pecado.
e nem com aqueles que veem o pecado, mas não o chama para um conserto. Eu não quero cometer a mentira, mas eu também não posso ocultar a verdade. E Jesus segue dizendo, para nós irmos para o final, para concluir, ele diz assim, preste atenção no que Jesus diz. Ele diz assim, arrependa-te, senão eu virei contra ti rapidamente e lutarei contra eles com a espada da minha boca. E aqui eu quero trabalhar com vocês rapidamente. Ele fala, com a espada da minha boca, com a espada da minha boca. Me permita mais 10 minutinhos, você que está ligadinho aí, não desligue não, nós projetamos para terminar 19h30, segura mais um pouquinho, mais 10 minutos. Ele diz assim, a espada da minha boca. Olha o que diz o versículo 16, porque se não virei, porque se não se arrependeres, eu virei em breve contra ti, e pelejarei contra eles com a espada da minha boca. E eu fui perguntar aí, que espada é essa? Jesus com uma espada, que espada? Não se esqueça que Antipas foi morto também com a espada. Quando você vai em Apocalipse capítulo 1, versículo 16, o texto diz assim, tinha ele na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Uma espada afiada saía da sua boca. Apocalipse capítulo 19, versículo 15, diz assim, da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações, ele as regerá com vara de ferro, ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Que espada é essa? Simples, a espada é a palavra que sai da boca de Cristo Jesus. A espada é a palavra que sai da boca de Jesus. Hernandes Dias Lopes escreve, a falta do arrependimento desemboca no juízo. Jesus virá em juízo condenatório contra todos aqueles que permanecem impenitentes e contra todos aqueles que se desviam da verdade. Ele derrotará os seus inimigos com a poderosa arma que é a espada que sai da sua boca. Essa é a única arma que Jesus usará na segunda vinda. Com ela, ele matará o anticristo. Anticristo, sim, com tua boca destruirás. Cântico antigo. E também destruirá os rebeldes e apóstatas. Desculpa. A mensagem da verdade se tornará a mensagem do julgamento. Deus nos fará responsável por nossa atitude em face da verdade que conhecemos. Jesus diz que sua própria palavra, olha isso, é que condenará o ímpio no dia do juízo. Em João 12, 47 e 48, Jesus disse assim, e se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Aí ele diz, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho falado, essa julgará o homem no último dia. A palavra que eu tenho falado julgará o homem no último dia, Robson e Josiane. Alguém escreveu, a palavra salvadora torna-se juiz e a espada bondosa, carinhosa, transforma-se em carrasco. Joe Stott disse, o único instrumento capaz de fulminar as forças do mal é a palavra de Cristo. A espada de 2 gumes. A palavra de Deus é descrita pelo apóstolo Paulo como a espada do Espírito, e na carta aos Hebreus como viva e eficaz, certamente mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e as intenções do coração.
A Bíblia tem muitas qualidades semelhantes à espada. Primeiro, ela agulha a consciência e fere o orgulho dos pecadores. Ela rompe nossa camuflagem e atravessa nossas defesas. Ela desnuda nosso pecado e pobreza. Ela mata a falsa doutrina com seus golpes exímios e agudos. John Stott assim o diz. A forma de Deus vencer o pecado é com a proclamação do Evangelho de Cristo em toda a verdade, sem tirar nada ou acrescentar. Paulo diz: o Evangelho de Deus é o poder para salvar o homem, aquele que crê. Gostei de algo que eu li, por isso eu quero repetir para vocês. Somente a verdade pode vencer o erro. As falsas ideologias do mundo podem ser destruídas somente pela ideologia superior de Cristo. Não temos nenhuma outra arma senão a espada. Essa espada devemos usá-la destemidamente. Um dia essa mesma espada mudará de função. A mensagem da verdade se tornará a mensagem do julgamento. A espada que hoje penetra na consciência do homem, Odair, será a espada que amanhã destruirá a alma. E Deus falou algo ao meu coração, que eu falei: Jesus, obrigado por isso. O que significa esses dois gumes? E Deus pôs algo em meu coração. Porque a Bíblia diz que a espada de dois, a palavra do Senhor é como a espada de dois gumes, que corta. E eu pensei, e o Espírito do Senhor me trouxe isso ao coração. A espada de dois gumes. Primeiro gume. A mesma espada, a palavra de Deus, hoje, está sendo usado apenas um lado, que é o lado da salvação. Para os que creem. Mas em breve será revelado o outro lado do gume, que é o gume do juízo, para os que rejeitaram a salvação. A espada de dois gumes, de um lado salvação, do outro lado juízo. Na mesma espada, a mesma palavra que fala de salvação é a mesma palavra que fala de juízo. A mesma palavra que fala de amor é a mesma palavra que fala da ira de Deus. Jesus então estava dizendo: se não se arrepender, virei e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aí eu me perguntei: qual espada? Qual lado, Jesus? Ele diz: o lado do juízo. Porque naquele dia eu não serei o Salvador. Naquele dia eu serei o juízo. O Salvador usa a sua palavra, e o juízo também a usará. Eu quero hoje à noite que você pense um pouquinho. Finéias, naquele dia, teve a ousadia de se levantar e de usar aquela lança para extirpar o pecado. Quando matou aqueles israelitas por causa do pecado, eu já li o texto para vocês. Eu quero que hoje à noite eu e você possamos pensar. Ele era um sacerdote. Ele tinha nas suas mãos a lança, que era o instrumento que usaria a favor da verdade. A favor da verdade.
que Deus já havia liberado. Ele a usou. Ele não aguardou. Ele não foi omisso, Wanda. Ele não foi omisso, Vavá. Ele não foi omisso, Andréia. Ele não foi omisso, Fernando, Leia. Ele não foi omisso. Ele usa o que ele tem na mão, que poderia extirpar e acabar de uma vez por todas com o pecado. Eu aprendi algo que Deus foi pondo no meu coração. Não basta ter uma espada, não basta ter uma lança, é necessário usar. Não basta ter a verdade, é necessário usar. Nós somos os sacerdotes de Deus hoje. Temos a espada de Deus em nossas mãos. Não basta tê-la, é necessário usá-la contra o pecado. Quem não usar a espada de Deus hoje, será consumido por ela amanhã. Quem não usar a espada de Cristo hoje, a espada da salvação, será consumida pela espada do juízo amanhã. Não tenhamos medo de usar a espada do Espírito, como diz Efésios capítulo 6, que nos foi entregue. Como você quer que a verdade liberta? Como você quer que o Espírito use a verdade, se você não usa a espada para confrontar a mentira? Quando não usamos a espada do Espírito, estamos dando terreno para que a mentira prevaleça e as pessoas continuem sendo enganadas sem chance de salvação. Porque, por isso que aquele que fica omisso, aquele que tolera, aquele que fica indiferente, tem tal culpa quanto aquele que comete. Porque se aquele que comete não for confrontado por aquele que tem a verdade, ele vai para o inferno, e eu e você também iremos. Porque aquele homem, porque aquela mulher poderia ter a sua vida transformada, se eu e você usássemos a espada da verdade. Use a espada da verdade hoje, para que você não seja julgado amanhã por ela, e ela se torne a espada do juízo. Ainda podemos vencer os nicolaítas, ainda somos a maioria, mas não podemos ser a maioria dos indiferentes. O grupo de louvor pode chegar. Não podemos, não precisamos ser e não devemos ser a maioria dos indiferentes. Não basta ser a maioria, não basta ser a maioria que tem a verdade, não basta ser a maioria que detém a verdade. Nós precisamos ser a maioria que use a verdade ao nosso favor. Igreja do Nazareno Memorial, você que nos assiste em nome de Jesus, não basta ser a maioria. Use a palavra, use a espada que foi colocada na tua mão, use sendo a maioria, para que a minoria seja extirpada, para que o pecado seja extirpado, para que a minoria possa ser confrontada, possa ter a liberdade, possa ser liberto, para que haja salvação, e para que naquele dia, quando a espada do juízo vier, eu e você possamos se alegrar, por dois motivos. Primeiro, porque falamos a verdade. Segundo, porque a verdade que saiu da nossa boca libertou, transformou e trouxe vidas que estavam presas pela mentira, hoje foram salvas e também estão libertas da espada do juízo. Que Deus nos abençoe. Eu terminei hoje de manhã fazendo uma oração, e eu quero terminar hoje à noite também. Você que está em casa, se puder, se curve a sua cabeça. Você que está aqui, fique em pé. Você que está aí na sua casa, feche os seus olhos por um momento. De que lado você está? Se você estiver no lado da minoria que tem deixado os caminhos do Senhor,
para viver mentiras, volte hoje à noite, se arrependa, retorne. E se você fizer parte da maioria, você não tem se rendido ao pecado, você não tem feito, você não tem andado, você não tem mentido, mas hoje o Espírito do Senhor diz a mim, a você: desperta, porque você faz parte da maioria. Você também está pecando, porque você tem detido a verdade, você tem segurado a verdade. E a Bíblia, e Jesus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Como conhecerão a verdade, se aquele que tem a verdade não expuser a verdade? Como que a mentira será vencida pela verdade, se eu que tenho a verdade, que tenho em mim o Espírito da verdade, não abrir a minha boca e falar contra a mentira? Ah, Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua linda e preciosa palavra. Obrigado pela tua palavra que confronta. Eu prefiro ser confrontado hoje com a espada de dois gumes, mas hoje eu estou no gume da salvação. Eu prefiro que o Senhor me esmiuça, que o Senhor me quebre, que o Senhor me exorte, que o Senhor me arrepende, no sentido de me levar à verdade, do que eu ser confrontado amanhã com o teu juízo. Eu prefiro hoje, e hoje, como diz a tua palavra, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da verdade, ainda hoje é o dia da verdade, a verdade que liberta. Hoje é o dia da verdade, a verdade que liberta. Amanhã será o dia da verdade que condena, da verdade que julga. Hoje é o dia da verdade, a verdade que liberta. Senhor, liberta esse homem, liberta essa mulher. A verdade hoje confronte a mentira, confronte o pecado. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, entra nessa casa, entra nesse lar, entre nessa família, entre nesse trabalho, entre onde a tua palavra está chegando agora, sendo pregada agora. Espírito Santo, entra. E hoje é o dia que a verdade liberta. Eu prefiro que as lágrimas escorram dos meus olhos hoje, ao ponto de eu confessar o pecado, ao ponto de eu deixar a mentira, do que amanhã eu ter as lágrimas escorrendo dos meus olhos, sem que eu possa ter a oportunidade de ter a verdade que liberta, mas eu ter naquele dia a verdade que me julga, a verdade que me condena. Espírito Santo de Deus, fala ao coração de quem ouve, e como diz a tua palavra, aquele que tem o Espírito de Deus, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bendito seja o teu nome. Que essa palavra fique no teu coração. Que essa palavra fique no teu coração. Hoje é o dia da verdade, a verdade que liberta, a verdade que cura, a verdade que salva, a verdade que transforma. Mas amanhã nós enfrentaremos a mesma verdade, mas a verdade que julga. Hoje é dia da verdade. Bendito seja Deus, bendito seja Deus. Nós estamos vivendo aquele dia, o dia da verdade, onde Jesus Cristo diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque amanhã conheceremos a verdade, e a verdade não mais nos libertará, a verdade nos condenará. Que tempo você quer viver? Viva hoje. Que Deus te abençoe.